Olá, novamente aqui o canal Márcia Heloísa Conte Sua História, e eu peço que aqueles que assistirem ao vídeo de hoje se inscrevam no canal, divulguem e compartilhem com os amigos, principalmente se conhecerem alguém sobre o assunto de hoje, e deem seu like para mostrar que o nosso vídeo é interessante. Bom, hoje eu vou me dedicar à Escola Avelino da Paz Vieira. É uma escola estadual, onde eu estive frequentando de 1979 até 1981. O Avelino está ainda hoje no mesmo local. Ele tem à sua esquerda o Acácio de Paula Leite Sampaio, uma escola municipal, e à sua direita o antigo Colégio Santista, ou Marista de Santos, né? Que hoje, em ambos os lados, as escolas são municipais e cada uma tem a sua dedicação, o seu carisma. O Colégio Santista, que foi muito importante na cidade de Santos, né? Formando pessoas eminentes, muito interessante, de uma arquitetura muito bela, e eu tive inclusive parentes que estudaram ali. O Colégio Santista também, à época, abrigava à noite, né, no período noturno, a Faculdade de Comunicação, que hoje pertence à Unisantos. E nós tínhamos, então, como alunos, muitos vínculos com os alunos do Grêmio Universitário, né? Então, o Centro Cívico da Escola, que hoje se chama Grêmio Estudantil, tinha muito vínculo com o Grêmio da Universidade. E a outra escola, o Acácio, também formou muitos contadores na cidade de Santos, um curso maravilhoso de muito boa qualidade, e também abrigou mais tarde, já bem mais tarde, anos mais tarde, um curso normal, né? Um curso magistério ali no seu espaço, que foi um curso lendário, deixou muitas marcas, onde professores fantásticos como Cláudia Proll, Tex Jones e Denise Tardelli tiveram a oportunidade de lecionar e formaram, assim, professores maravilhosos que hoje estão na Prefeitura de Santos, com certeza. Hoje, o Acácio também mantém outros níveis de formação, que não mais só ligado à formação técnica profissional. O Avelino, à minha época, ele simplesmente trabalhava com o ensino médio, né? Que à época se chamava segundo grau. Mas hoje ele é uma escola de ensino fundamental, assim como a escola ao lado dele, que trabalha com aquele período continuado, né? Que dá uma educação integral para as crianças. O Avelino foi muito importante na minha formação porque era uma escola muito politizada. Só que entrar no Avelino não era fácil, porque naquela época existia o vestibulinho. Você, para as escolas mais importantes, como o Primo Ferreira e o Avelino, você tinha que fazer um teste para entrar. Eu sempre tive medo de ser avaliada e fui para o Andradas. Mas o Andradas, que fica lá no BNH, na Ponta da Praia, acho que é na Aparecida, né? Acho que não é na Ponta da Praia, acho que é na Aparecida, bairro da Aparecida. Essa escola do BNH, o Andradas, era uma escola que só tinha vaga no período noturno. Então eu fui lá estudar, só que como morando no Morro da Nova Sintra, eu chegava em casa já de madrugada, né? Mais de meia-noite, passando quase 1h da manhã. Então era muito difícil estudar nessa escola. E aí, por influência familiar, eu acabei me desmatriculando e fui para o Avelino para uma lista de espera, porque eu não tinha feito o vestibulinho para entrar no Avelino. E consegui, com uma semana de atraso, eu entrei nas aulas do Avelino. O Avelino, por ser uma escola muito disputada, assim, muito de boa qualidade, com professores maravilhosos, né, professores realmente legendários, que deixaram grandes marcas na educação santista. O Avelino atraía alunos de todas as classes sociais. Então não era uma escola que atendia só a classe trabalhadora ou as pessoas mais simples no ponto de vista econômico-social, mas atendia uma elite. Eu me lembro de, na minha época, nós termos filhos de cabeleireiros famosos do Gonzaga e termos filhos de comerciantes com muitos negócios na Baixada. Então era uma escola muito diversificada. Então você tinha desde pessoas como eu, que vinham de bairros mais simples, até pessoas que moravam nos apartamentos em frente à praia.
Então realmente era uma escola que dava uma diversidade que eu creio muito interessante. Eu cheguei a ter na classe, no primeiro ano, uma moça que passou anos viajando pela Europa com a família e deixou para fazer o ensino médio mais tarde, né, o segundo grau, e ela colaborou muito conosco em termos de experiência de vida, de noções de arte, cultura e de línguas. Então é assim, uma escola que te proporcionava assim muitas coisas diversificadas, que eu acho que foram importantes, né? E do ponto de vista político, essa escola foi muito importante também na minha formação, porque ela me despertou para aspectos que eu não tinha em mente. Então, até a 8ª série, né, o final do ensino fundamental, a época, a escola, né, do ginásio, eu não tinha a mínima ideia do que seria política e de como é que isso se organizava. E lembrando que em 1979, que é o ano que eu entro no primeiro ano, o Brasil está iniciando a abertura política, dando anistia a todos os exilados políticos, o que vai culminar em 81 com a volta do Paulo Freire para o Brasil, né, vindo diretamente da Suíça. E nesse período, então, entram muitas ideias novas sobre a importância da democracia e da participação popular. E nós tínhamos nessa escola o centro cívico, como toda escola pública estadual, e o centro cívico havia assim uma disputa grande entre duas linhas teóricas, né? Duas linhas políticas, ideológicas. Então tinha a linha mais à esquerda, lembrando que a essa época estão se conformando no Brasil a volta da liberdade para os partidos políticos. Então, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores está se organizando. E por outro lado, havia um pessoal mais tradicional e a direção da escola, à época, simplesmente, numa das eleições, fez uma manipulação da eleição. Foi um elemento assim, muito interessante, porque estávamos todos muito movimentados na escola para as eleições, então sabia-se que a escola, em maioria, iria votar na chapa à esquerda, e as urnas desapareceram depois da eleição, e as urnas só apareceram no dia seguinte. Essas urnas tinham desaparecido, ninguém encontrava as urnas, uma coisa assim muito estranha, né? Porque não é que uma urna é tão pequena assim, uma escola grande com 3 períodos de votação. E quando as urnas foram abertas e os votos contados, havia ganho a chapa mais tradicional, que combatia a esquerda e que era apoiada pela direção da escola. Então esse foi um fato muito interessante, porque à época a gente já ficava assim, muito atento à falta de liberdade, não? Porque você estava na abertura política e mesmo assim ainda havia alguns costumes de manipulação dentro da escola. Então isso só era percebido porque nós tínhamos muito essa movimentação, né? Então naquele momento do ensino médio, do segundo grau, então muitas pessoas assim, renovando ali seus votos com o movimento hippie. Então muita gente de roupa caqui, como se estivesse imitando assim um pouco Che Guevara e Fidel Castro. Coisas, mas assim, eu não acho assim, ainda que eu tenha muitas críticas ao Che e ao Fidel Castro, para a época, com a visão que nós tínhamos do que ocorria em Cuba, e daquele sonho de fazer um país mais democrático, em que as pessoas realmente pudessem participar e que houvesse mais igualdade sociopolítica, econômica, dá para entender porque essa nossa paixão por essa movimentação política na escola, né? E eu creio que isso foi muito importante, porque isso, no meu caso particular, me alinhou muito com a vontade de defender as classes oprimidas, né? Um termo muito próprio da época, do final dos anos 70, e também de pensar numa sociedade mais igualitária, né? Que a gente pudesse diminuir as dificuldades sociais, e isso foi fundamental, né? Eu tenho muita gratidão a esse período do Avelino, que me mostrou aspectos do mundo adulto que eu não tinha em mente. Outra coisa bacana que tinha o Avelino era a movimentação cultural, uma escola muito cultural, muito. Então nós tínhamos campeonatos interperíodos, então manhã, tarde e noite disputando, e quem emprestava as quadras para fazer os campeonatos era o Colégio Santista. Então o Colégio Santista abria suas portas não só para a universidade, onde ocorriam os cursos de comunicação, mas também para nós podermos
fazer os campeonatos. Então era muito lindo, eu participei das torcidas organizadas, então muito bacana. Tivemos muitas experiências interessantes ali. E também com muita liberdade nesse ponto da organização dos campeonatos. Os alunos tinham muita liberdade para isso, claro que acompanhado pela escola, mas ali nós já pudemos exercer bastante uma certa liderança cultural. Então criávamos os lemas, o uniforme, criávamos uma série de elementos ali para tornarmos mais interessante a torcida. Havia premiação, tudo. E além disso, também a escola tinha com o centro cívico muitas manifestações culturais. Eu me lembro de muitas apresentações de grupos de capoeira. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com algum elemento assim da cultura afro-brasileira, assim de maneira mais emocionante, mais próxima, e foi assim maravilhoso. Muitos festivais culturais com indígenas. E também me lembro de termos assim professores muito bacanas, assim, professores que realmente mexeram com a nossa cabeça, né? Eu particularmente tive uma experiência muito grande no último ano com o professor Gerson de Geografia e História, um professor de uma certa forma tradicional na vestimenta, na maneira de falar, porém nas aulas buscando os talentos individuais, estimulando cada aluno na sua linha. E ali, pela primeira vez no ensino médio, eu me senti uma pessoa importante para algum professor e para alguma situação. Porque eu tentei passar desapercebida durante todo o ensino médio, ficando em recuperação todos os anos. Tinha muita dificuldade em aprender. Mas com o professor Gerson parece que eu despertei. Ele fez nascer em mim desejos de estudo, de aprendizagem, e as aulas eram muito motivadas e cativantes. O professor Gerson foi quem me orientou para eu decidir fazer pedagogia. Um dia eu procurei o professor e falei: professor, estão todos já se preparando para o vestibular para a universidade, todos já escolhendo suas áreas, e eu tenho dificuldade de saber o que eu devo fazer. E aí ele falou para mim: você vai para casa para o fim de semana com uma tarefa. Você vai pensar o que é uma paixão para você, que está sempre no seu pensamento, no seu coração, o que você gostaria de se envolver. E aí eu fui para casa, pensei, depois conversando com o Gerson, ele me explicou. Ele perguntou para mim, ele falou: então, você decidiu o que era? Eu falei: sim, eu penso que a coisa que mais me preocupa e me incomoda é a escola. Eu acho que a escola não funciona como eu gostaria, a escola tem professores que não nos atendem da maneira adequada, eu tenho dificuldade de aprendizagem, eu queria estudar alguma coisa e depois trabalhar com essa coisa que se referisse à escola. Mas não quero dar aula de nada especificamente, a minha grande preocupação é a escola. E aí o professor Gerson me orientou a procurar o curso de pedagogia. Ele falou: você vai procurar um curso de pedagogia na Baixada, vai à secretaria e lá você vai pedir para ver o currículo, ver o que ensina e veja se você se coaduna. E eu fiz exatamente o que ele falou. E na época havia 3 cursos de pedagogia na Baixada Santista, se eu não me engano 3, 2 ou 3. E eu escolhi o que hoje é a Unisantos. Então fui lá na secretaria, pedi o currículo, gostei, fiquei muito encantada pelas disciplinas que havia, muito reflexivas, e acabei fazendo essa escolha. Então eu devo ao professor Gerson eu ter tido uma carreira de muita alegria, graças à orientação dele. E também tivemos professores na área de língua portuguesa, assim, maravilhosos, né? Eu me lembro especificamente de 3, né? Professor Virgílio e professor Ulisses. Professor Ulisses, que era muito interessante, porque ele trabalhava com uma gramática que era da década de 50 e que não estava atualizada. Então era muito difícil escrever com ele, porque ele estava atrelado a uma outra proposta. E o professor Virgílio, porque trabalhava muito com literatura e estimulava as pessoas a lerem. Então, nesse sentido, a escola realmente deu uma formação cultural muito grande, né? E a professora Ana Maria Dias Carvalho Lima, professora da Carmen Lídia, da Unisantos, a professora Ana Maria, que nos fazia toda semana apresentar a leitura de um livro, né? Com um fichamento, um resumo. Professora Olímpia também, que depois veio a substituí-la, mesma metodologia, mesma forma de trabalhar. Nós trocávamos esses fichamentos, tínhamos que explicar a leitura do livro para a classe. Então havia assim um grande estímulo para a leitura e para a escrita.
Um adendo é que eu tive muito grande a carga de língua portuguesa, porque a escola, o ensino médio, era dividido em 3 setores. Quando você se matriculava, você tinha que decidir. Havia o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Então, no primeiro ano, eram as aulas comuns, todos tinham as mesmas aulas, e da passagem do primeiro para o segundo ano, você tinha que decidir. Se você queria depois fazer os seus estudos acadêmicos na área de ciências, de biologia, química, você iria para o setor primário. Que dali sairiam, né, evidentemente, os professores de setor primário, de biologia, seriam os professores de ciências, professores de biologia, os técnicos em patologia, né, os biomédicos, medicina, então era para essa área. Depois nós tínhamos a área de secundário, setor secundário. Aí ali nós teríamos uma grande uma carga de matemática e de física, que é para quem desejaria a área das engenharias, né? Na época a gente estava surgindo a mecatrônica e a informática e as licenciaturas de matemática, física. E o setor terciário, que é para onde eu fui, porque eu sempre fui péssima em matemática, nem me imaginava nessa área, e porque eu já trabalhava, né? Trabalhava no centro da cidade, então o meu interesse ali foi pela área realmente terciária, onde seria a formação dos contadores, do pessoal que trabalharia em bancos, o pessoal que iria procurar as licenciaturas, né, sendo professores de português, e os pedagogos, né? E uma coisa interessante é que no primeiro ano havia uma disciplina chamada Programa de Instrução Profissional, PIP, e ali nós tínhamos todas as semanas um profissional diferenciado que vinha explicar a sua área de trabalho, para que nós tivéssemos uma amplidão antes de escolhermos irmos para o setor primário, secundário ou terciário. Inclusive tivemos uma visita do Colégio Canadá, onde funcionava em Santos uma grande escola de formação para o magistério, né, que seriam as professoras de educação infantil e primeira a quarta série do ensino fundamental. E eu lembro que à época várias colegas foram embora para o Canadá e eu não quis. E por que não? Porque eu não nasci para cortar florzinha, foi a minha explicação. Porque eu tinha aquela visão de que o professor tinha que ter uma visão mais intelectual, ser um formador de pensamentos, de ensinar as pessoas a raciocinarem. E a visão que nós tínhamos do professor do magistério era um professor que ficava fazendo cadernos e desenhando e recortando e pintando, né? Hoje eu sei que não é assim, simplesmente ele tem que preparar os materiais para as crianças, mas na época eu tinha muito preconceito e não quis fazer o magistério por este motivo, porque eu queria ter uma formação que, ao meu ver, era mais intelectualizada e menos prática. Talvez fosse verdadeira a minha análise, talvez não fosse, né? Aí depende do tipo de curso de formação de professores, né? E essas aulas de PIP, eu penso que elas foram importantíssimas, porque aí elas reforçaram a nossa decisão depois de escolher aquela linha mais aprofundada na área que nós desejaríamos estudar, né? Isso é muito interessante. Mas voltando à questão da leitura, por isso que eu lia tanto, porque eu estava na formação terciária, né? Então ali era bem aprofundado. Nós tínhamos na escola uma excelente biblioteca e havíamos uma professora readaptada que trabalhava como bibliotecária e que se afeiçoou a mim e eu a ela desde o primeiro ano. Porque no primeiro ano e no segundo eu não estava trabalhando, e só no terceiro ano, que eu trabalhei no final da 8ª série e depois no terceiro ano do ensino médio, né, do segundo grau, primeiro e segundo anos eu não trabalhei. Então eu tinha muito tempo livre e eu gostava de escapar das aulas também, né? Então eu sei que isso é errado, mas eu fazia. Eu escapava das aulas e ela fazia uma coisa mais errada ainda, porque ela me escondia atrás de uma estante e ali eu ficava lendo, né? Então eu li muito naquela escola, não só com os livros que eu levava para casa, mas também eu lia durante o período de aulas ali escondidinha, né? Li muitas coisas, foi ali que eu descobri Shakespeare, então foram assim grandes aprendizados que eu tive em termos de leitura. Eu já lia muito desde da 5ª série do fundamental, né, do ginásio, que eu já lia muito, mas ali no Avelino eu tive a oportunidade de ler, por exemplo, Shakespeare, coisas que nem existiam na minha mente, eu não sabia nem nada, né, sobre esse tipo de leitura, e ela me orientava. Então foi assim muito bacana, né? Acho assim, o período do Avelino foi um período de grande formação cultural.
Me lembro de shows que ocorriam ali ao lado, no Colégio Santista, no período noturno, promovidos pelo Centro Acadêmico dos Cursos de Comunicação. Então aquilo era muito bacana. Eu cheguei a assistir o meu primeiro show da minha vida, que foi o show do 14 Bis, de onde eu fiquei aficionada, apaixonada. Eu chegava a escrever cartinhas para o 14 Bis, comprar todos os discos, receber cartões postais, que à época era muito comum, com o autógrafo que eu tenho até hoje, de todos eles, né, especialmente do Flávio Venturini, de quem eu participei, inclusive do fã-clube Minha Estrela, por uns 2 anos da minha vida eu participei do Minha Estrela, e até hoje eu sou uma fã incondicional e apaixonada pelo Flávio Venturini, até meio que stalkeando o pobrezinho, né, nas internets da vida. E então foi um período assim que tudo assim que é a base da minha vida hoje está muito ligada a esse período do Avelino, né? Eu falei do 14 Bis, é o Milton Nascimento, é tanta coisa cultural interessante que marca aquele período, né, da MPB, daqueles jovens iniciando a conhecer a política, né? Eu nunca fui filiada a partido político, mas eu fui com um amigo que eu fiz no Avelino, fui conhecer uma sede do partido político do PT, que depois me incentivou a panfletear, cheguei a panfletear nas primeiras eleições. Então foi um momento assim de grande formação, né? Eu espero que as pessoas que frequentaram o Avelino e que por acaso venham a ver este vídeo, que possam também nesse momento relembrar de todas essas grandes esses grandes acontecimentos da nossa vida, né? Eu penso que foi importante para todo mundo, não só para mim. Inclusive, eu conheci o pai dos meus filhos no Avelino, né? Que era namorado de uma melhor amiga minha. E depois, muitos anos depois, ela já noiva de outra pessoa, eu reencontrei e acabamos nos apaixonando. E eu tive 2 filhos com ele, né? Num relacionamento que durou 9 anos. E amigos que eu fiz ali também, que por muito tempo ficaram na minha vida, hoje não mais, hoje eu não tenho mais amigos do Avelino. É interessante que eu tenho mais afetividade, vínculo real com pessoas do Alzira Martins List, e do Avelino não ficaram, né? Alguns até chegaram a fazer curso da universidade comigo, mas eu penso que para mim, de tudo do Avelino, além da formação política, foi essa formação com esses professores maravilhosos, lendários, professores importantíssimos, de uma escola muito forte e que nos deu uma formação muito sólida, né? Então essa é a minha memória do Avelino da Paz Vieira. Da próxima semana nós já temos um vídeo com a nossa primeira convidada do ano, né, professora Rosângela Moura, e daí damos continuidade às lives, né, com essa primeira da Rosângela. E aquela que eu vou falar da minha formação na universidade fica mais para frente, quando eu combinar com a professora Maria Angélica, qual vai ser a metodologia que eu vou aplicar. E eu penso que vira e mexe, quando eu tiver alguma oportunidade ou alguma semana que não tiver live, eu continuo a fazer esses vídeos de memórias escolares e de estudos e de aprendizagem de professores maravilhosos, tá bom? Um beijo para todo mundo e fiquem bem e até a próxima semana.